Meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez em oração, alinhamento, reflexão da palavra, na busca do melhor de Deus para a nossa vida, nesse fim de tarde e noite, no meio desta semana, hoje, dia 3 de novembro, 3 de novembro de 21, quarta-feira. Olha que bênção! Maria Cristina, Deus abençoe. Quem mais está chegando aí? Reginaldo, Deus abençoe. Carol, Deus abençoe. Olha que bênção estarmos juntos. E juntos com a graça de Deus. Denise, Edna Palma. Descobri que a Edna Palma é lá de São Pedro de Aldeia. Márcia Cristina, quem mais está com a gente? Joyce, olha aí, bênção. Ebenezer Eleutério, Leia Ferreira. Bênção de Deus, meus queridos, quarta-feira, já chegamos ao meio da semana. Se chegamos até aqui, o que a gente precisa dizer é louvado seja o doce, o precioso, o poderoso nome de Deus. Não é isso, irmã Ilza? Isso é que é bênção. Bom, ontem, excepcionalmente, por ser um dia de feriado e as pessoas não poderam se reunir, não houve o programa do Celebrando a Transformação, que vai acontecer na semana que vem. Porém, alguns dos grupos estão reunindo ao longo da semana para tratar do tema da semana sobre gratidão ao nosso Deus. Não é isso, Elisama, Eliel? Deus abençoe. Bom, e aí, quarta-feira, hoje nós temos uma célula de jovens solteiros acontecendo às 9h30 e amanhã temos juniores, jovens casados, mulheres, homens. Nós temos casais, célula mista, células de mulheres, só bênção de Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada um e cada uma. Felipe Nascimento, olha aí, quem é o Felipe Nascimento? É o nosso Felipe, está aí firme e forte, né? Quem mais está aí? Estamos aqui, olha aí a família toda, Felipe, Carol, vamos estar orando aqui, viu, Felipe? Pela mamãe Neuza, pela esposa do Edmilson, né, nossos queridos aí lá de Quatis, a família toda aí de reclusa, de quarentena, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Terminamos a campanha 40 dias, agora nós estamos entrando no mês de mobilização para o ministério da igreja. Desejamos que Deus mova através da pregação, do conhecimento, não é? Pessoas para se envolverem nos ministérios, aí os grandes propósitos da adoração, da comunhão, do discipulado, do serviço e do evangelismo. Entendendo que evangelismo inclui a evangelização onde estamos e a evangelização fora de onde estamos, viu, Fernando e Terezinha, que se chama missões, tá bom? Bom, a ideia é que nós consigamos então, pela palavra que vamos receber do Senhor, viu, Fernando? Que a gente seja inspirado, que a gente seja esclarecido, ensinado e também que a gente seja influenciado a envolver em alguma área da igreja. Deus nos fez para nós trabalharmos, sermos úteis, abençoarmos uns aos outros, para que a nossa vida importe. Então, nada melhor do que conhecer o que quer dizer o propósito da comunhão, o que quer dizer o propósito do discipulado, do serviço, do evangelismo. Como é que funciona isso na estrutura da igreja? Como é que você pode se envolver e por que você deveria se envolver? Tá certo? São perguntas para cada dia, para cada domingo, e aí você não precisa ter mais dúvidas sobre o jeito de ser da igreja, viu, Kátia e o Elton? É só entender essas grandes áreas dentro dos ministérios de faixas etárias e os ministérios gerais da igreja, e vamos tocar o barco. Deus vai mobilizar. Queremos ver pelo menos 50% a 60% da igreja envolvida em ministérios da igreja. Vai ser uma bênção, é um grande desafio, mas nós vamos caminhar nessa direção. Bom, está chegando domingo nós começamos então o primeiro, na verdade vamos deixar o propósito da oração só para as noites, porque temos várias abordagens às noites sobre adoração, e de manhã começaremos sobre a comunhão. Você precisa de uma família para pertencer. O que implica em pertencer a uma família? O que quer dizer esse pertencimento?
Você vai entender isso basicamente, que ministérios estão relacionados ao propósito da comunhão. Inclusive, não só domingo, mas ao longo da semana, eu estarei esclarecendo, o pastor Armando trazendo outros esclarecimentos, viu, Hilário, para que todos entendamos e andemos juntos, alinhados, para a glória de Deus, para que 2022 tenhamos uma igreja funcionando, leve, sem excesso de atividade, mas cumprindo o essencial de Deus para nós. E pela manhã, celebraremos a ceia do Senhor. Então nós temos tudo isso e a ceia do Senhor. E à noite, mensagens que enfoquem a adoração, tá certo? Alice, queridos, Deus abençoe. Lembrando que os nossos cultos da noite são sempre às 19 horas e que se você quer falar com a igreja, adicione lá no seu contato o número da igreja, 2493-0104. 2493-0104, você adiciona e aí você pode falar, porque esse número, além de ser o número de falar ao vivo com a gente aqui no dia a dia, é um número fixo, é também o nosso número de Zap para você conversar com a gente, tá bom? Obrigado aí, Reginaldo. Deus abençoe. Não temos hoje aniversariantes na nossa lista aqui. Deus nos abençoe. Parabéns porque vocês estão aí. Então vamos primeiro à reflexão da semana. Nós estamos falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Nós já falamos que existe o sola Scriptura, solos Christos, e hoje nós estaremos falando sola gratia. E aí, depois amanhã, sola fide, ou somente a fé, e na sexta-feira, soli deu glória, somente a Deus a glória. Nós já vimos que quando nós afirmamos somente a Bíblia, nós estamos dizendo que nós temos uma segura direção para a vida, para a igreja, para o nosso dia a dia, não temos por que procurar revelação extra, alguém que faça profecia para nós, não precisamos nada disso. Se uma profecia estiver contrária à Bíblia, ela não serve. E se estiver a favor da Bíblia, a gente vai direto na Bíblia, porque a melhor profecia é a que já foi revelada para nós, para a Escritura Sagrada. Depois, quando nós afirmamos somente Cristo, nós estamos declarando que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Ninguém pode agregar nenhum valor a mais a Cristo. Ninguém está acima dele e não precisamos de mais ninguém além dele para nos colocar junto do Pai em relacionamento com o Pai. E ainda, agora estamos vendo sola gratia. Quando eu afirmo somente a graça, eu estou dizendo que eu e você, nós somos salvos pelo que Jesus fez e não por aquilo que fazemos. A Bíblia diz, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Atos 15, verso 11. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3, 24. E em Romanos 11, 6 a gente lê, e se é pela graça, já não é mais pelas obras, e se fosse a graça, não seria graça. Bom, 19 horas e 9 minutos, vamos esclarecer um pouquinho sobre o somente a graça, ou sola gratia. Diz assim, olha, significa que a minha salvação e a sua salvação, ela é realizada por Cristo e ela é completamente assegurada por aquilo que Cristo fez. Não tem nada que eu possa fazer para garanti-la mais, para confirmá-la, para que eu não tenha dúvida que morrendo ou Jesus voltando, eu seja salvo. Então é uma obra realizada unicamente por Deus e que não depende da minha cooperação. O homem, o ser humano, nós nascemos mortos, diz a Bíblia, em nossos delitos e em nossos pecados. Segundo o texto do Salmo, nós nascemos pecadores. Em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós então vivemos esta realidade, né? Isso é importante sabermos. E depois, com o dia a dia da vida, já criancinha, a gente já prega as primeiras mentiras, já age com as primeiras ações egoísticas. Então somos pecadores por natureza e pecadores por agirmos assim.
e então nós não temos capacidade em nós de desejar a coisa boa, de buscar a coisa boa. Tudo isso vem pela graça de Deus em nossa vida. Bom, na época da Reforma, principalmente naqueles dias ali, havia na igreja um verdadeiro comércio da salvação. Você já ouviu falar isso em comércio na igreja? Isso não é novo, não. Durante o período da Reforma, então os líderes vendiam perdão dos pecados a quem pagasse. Então você podia ter muito perdão, poucos perdão, enfim, não é? Você podia ter todas essas realidades e isso implica em que você pagasse por isso. Também nós temos as esmolas, as boas obras, que de alguma forma são colocadas no processo da igreja e de outras religiões para que você tenha um melhor resultado na eternidade. Seja para que você volte melhor, ou seja para que você saia do purgatório e vá para a eternidade. Nada disso tem base na Bíblia. Definitivamente o homem não pode comprar a salvação. O homem não pode barganhar com Deus o direito de entrar no céu. Não pode fazer nada a não ser optar pela oferta dada a ele por Deus através de Jesus Cristo. Então a verdade é que nós nem garantimos e nem perdemos a salvação pelas obras, mas pela fé, através da graça de Deus em nossa vida. Ah, mas fulano faz as coisas boas, ele foi criado para isso. A Bíblia diz que todos fomos criados para fazer a coisa certa, para fazermos o bem, para agirmos de maneira boa, né? Isso não é mérito, isso é obrigação. E a Bíblia diz que as nossas boas obras são trapos diante de Deus, ou seja, não vale coisa nenhuma. Bom, então fica aí para nós sola gratia, ou seja, somente pela graça de Deus. Somente através de uma iniciativa de Deus nós podemos ter a salvação confirmada, garantida, fundamentada. Tá bom? Amanhã veremos somente a fé e terminando veremos somente ao Deus da glória. 19h13 para 14 minutos. Eu não acompanhei enquanto falava, é claro, não tem como eu fazê-lo. Alguma coisa que envolve a nossa querida irmã Regininha, mas vi que ela estava triste, com muita dor, foi a frase que li. Estarei orando pela irmã, ainda que eu não tenha aqui a informação nesse momento na minha mente, o que passou aí da precisão, tá? Se a irmã quiser repetir o seu pedido de oração, vai me ajudar aqui antes de eu estar em oração agora, tá? Eu vi que tem aí a família, enquanto eu estou falando, tem esse tempinho para a irmã dizer assim, eu peço oração por isso, e aí a gente vai incluir. Nós estaremos orando pelo pastor Aécio, da 4ª Igreja Batista de Macaé, está internado, ele está com o seu pulmão ainda infeccionado pelo Covid. Estaremos orando pelo pastor Edmilson, tem a turminha toda aí, quem é o menino aí que falou, perdão, e também pela esposa Neuza, a Carol, né? A Neuza está internada lá no hospital em Volta Redonda, precisando do cuidado do Senhor. E como eu vi alguns comentários, não vi tudo, mas hoje eu fui informado pelo nosso querido Paulo Carvalho, que a sua esposa, na madrugada de segunda para terça, teve um infarto, ela foi socorrida, ela está a salvo, e aí, nesse processo, ela foi submeteu a um cuidado médico e recebeu 2 stents. E graças a Deus está bem, está internada no Hospital Unimed aqui da Barra. Regininha, o que eu posso fazer por você? Eu não estou entendendo bem, mas vamos estar orando por você, tá? Eu vou anotar aqui, depois eu vejo direitinho porque é que eu devo orar mais por você, tá? Pedir por você, tá? Então vamos orar, meus queridos. Carmelita Moreira aí com a gente. Bênção, Deus abençoe. Vamos orar, vamos agora, a gente se desliga, né? E a coisa fica mais complicada, né? Fica mais difícil. Deixa eu te dizer, estou com uma inflamação. Vamos orar por ti, Regininha. E não é o Hilário Marlitelli, espera, deixa eu repetir. Quem infartou foi a Marilene. A Marilene, esposa do Paulo de Carvalho, tá? E ela está bem agora, porque fez uma cirurgia, um procedimento, e colocou 2 stents, tá bom? Então vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai,
Muito nos alegra poder reunir aqui um grupo tão expressivo, pessoas de várias faixas etárias, de vários lugares diferentes, e juntos aqui podemos estar em oração uns com os outros e uns pelos outros. A primeira coisa que eu quero dizer ao Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Como disse Paulo de Carvalho, Deus é bom o tempo todo. E isso é uma grande afirmação e verdade. Conquanto seja fato que o Senhor é bom, é também verdade que a nossa querida Marilene passou por este infarto, o Senhor a preservou e ela agora sofreu este procedimento, colocou os 2 estendes e passa bem. Louvado seja o teu nome. Continue a cuidar da nossa irmã, da tua filha Marilene, abençoando-a. Abençoe o Paulo e toda a sua casa. Abençoe o pastor Aécio, da 4ª Igreja, lá em Macaé, internado no hospital, em tratamento, devido às consequências do Covid, com seu pulmão infeccionado. Ó Deus, cura-o, Senhor, desta infecção. Eu quero te pedir agora, pelo Edmilson, pelo seu filho, pela Carol, sua filha, e pela Neuza, sua esposa. Todos estão com Covid, se recuperando em casa, com exceção da Neuza, que está internada. Que o Senhor esteja cuidando dela, que ela tenha a saturação recuperada, o seu processo de respiração, de oxigenação bem resolvida. Abençoe esta família querida, dando-lhes, ó Deus, a saúde plena. Abençoe também o Eliel e Rejane, que estão orando pelo Lucas e pelo seu amigo Flávio Bento. Que o Senhor esteja cuidando do Lucas e do seu amigo na recuperação do acidente sofrido. Nós somos gratos ao Senhor por aqueles que são recuperados, estão em casa, estão completando os seus tratamentos em casa, a Latife, o pastor Marcos, o Jorge Murta, o Henrique Pinho. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando destes queridos. Abençoe o Marcelo, cunhado da pastora Kátia, curando-o, Senhor. Ó Deus, complete a obra na vida do pastor Gilson Bifano. Ele já está com a liberação do plano de saúde, agora vem o processo do hospital, que ele seja poderosamente guardado pelo Senhor. Abençoe, Senhor, a Joana Dark, a Nilda Guimarães, a Lourdes, a Ira, o Álvaro, a pequena Sofia. Toma, Senhor, a Regininha nas tuas mãos, que tem passado por um momento doído, de dores, de infecção, que o Senhor esteja guardando a filha do Senhor, que ela seja tratada, curada e sarada, que ela fique plenamente restaurada. Põe as tuas mãos sobre a vida da tua filha e a abençoe em nome de Jesus. Pai, abençoe também aqueles que são os batalhadores contra o câncer. Sabemos que tem dias, provavelmente, em que estejam mais animados, outros dias mais difíceis, mas que o Senhor renove a paz, a alegria, a confiança na vida da Giovana, do Josias, da Cirleia, da Cristiane. Abençoe os nossos familiares, Senhor Jesus, nossas casas, nosso casamento, nossa vida com os filhos, com a esposa, com o esposo. Cuida, Senhor, de nossas casas. Peço-te ainda que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja. Nós temos este mês inteiro para nós mobilizarmos a igreja para um envolvimento mais intenso, intencional nos ministérios da igreja. Que o Senhor esteja movendo os corações, usando as pregações. Ó Deus, que o ambiente seja agradável, propício, para que pessoas se envolvam na área da comunhão, da edificação ou discipulado, do serviço ou ministério, e evangelismo e missões, mas também na adoração, no culto, que o Senhor esteja movendo as pessoas. Abençoe os ministérios, os ministros, abençoe a diretoria nas questões que têm que ser tratadas, os aspectos jurídicos, administrativos, financeiros. Cuida, Senhor, do Senhor Elias aqui, fazendo obras de melhorias aqui na igreja. Abençoe a nossa congregação em Caxias. Muito obrigado, porque temos vivido um ano do sobrenatural do Senhor na nossa vida. Continue a cuidar do nosso Brasil querido e amado, de norte a sul. Os desafios são imensos, as situações políticas são desafiadoras, econômicas, sociais, mas nós cremos no teu cuidado sobre a nossa nação. Guarda o presidente, guarda a sua família, guarda os ministros de Estado, abençoe os demais poderes, Senhor, abençoe o Estado do Rio de Janeiro,
abençoe a cidade do Rio de Janeiro, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa vida. Pai, como temos pedido todos os dias, põe as tuas mãos sobre nós e que as tuas mãos sobre nós, elas tragam para nós a segurança de que temos no Senhor a proteção, a provisão e a prosperidade que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, glória a Deus por este momento. São 19 horas e 21 minutos. Nós estamos felizes aí com os que chegaram depois, com os que estão presentes e desejamos de coração uma noite abençoada, uma quarta-feira linda com a graça de Deus e um caminhar para o fim de semana debaixo dos cuidados preciosos, maravilhosos do nosso Deus. Fiquem na paz, um beijo no coração, um abraço gostoso, querendo o Senhor e permitindo o Senhor, amanhã eu estarei com vocês e vocês comigo mais uma vez. Deus te abençoe, viu, Regininha? Deus cuide de você, Deus abençoe Edmilce, turminha aí, Deus abençoe a família. Até amanhã, com a graça de Deus.